Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 31 de julho, sexta-feira, dessa vez com meu colega João Vitor Meneghelli, para passarmos pelas principais notícias da semana. Semana cheia de acontecimento, começando pelos Estados Unidos. A gente teve divulgação do PCE, que é o principal dado de inflação que o Banco Central americano acompanha. A inflação ela veio exatamente em linha com o esperado, uma deflação, ou seja, uma inflação negativa de menos 0,1% no mês. Obviamente puxado bastante pela queda nos preços de energia e combustíveis, ocasionada ali pela trégua que a gente teve entre o mês passado e esse mês no conflito do Irã com os Estados Unidos. A gente também teve a divulgação do PIB. O PIB americano cresceu em termos anualizados, o PIB do trimestre anualizado cresceu 1,5%. Esse veio significativamente diferente das expectativas. O número esperado era com crescimento de 2%. E aí, isso ainda é um número bastante saudável, tá? Quando você olha o consumo das famílias, nível de investimento, todos eles vieram com números bastante saudáveis, muito positivos. O gasto do governo acabou jogando esse número para baixo, o que também por si só é uma coisa boa. Só que a percepção numa economia americana arrefecendo, crescendo menos, né, e ainda em patamar saudável, é extremamente importante aqui para a discussão de juros e para a discussão do dólar forte ou fraco contra o restante do mundo. E acabou sendo um número bastante decisivo para a formação de preço da semana. Mais importante ainda foi a decisão de juros do Fed na quarta-feira. O FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária deles, decidiu por manter os juros nos patamares atuais. Importante ressaltar que 3 membros votantes votaram por uma alta de 0,25% na taxa de juros. Agora, o grande destaque acabou sendo a entrevista do Kevin Warsh, segunda entrevista dele como presidente do Banco Central, após a decisão. Foi uma entrevista bastante confusa, o pessoal não gostou, trouxe muita volatilidade. Ao ser perguntado caso a inflação voltasse a subir, ele iria subir os juros, ele acabou tibuteando, tentou escapar da pergunta. O mercado não recebeu bem a entrevista dele e causou muita volatilidade. Obviamente, isso no pano de fundo todo, que a guerra, né, recomeçou há 2, 3 semanas atrás e ela não dá sinais aqui de um conflito no curto prazo. Obviamente, a gente tem, assim como já está vendo desde março, né, declarações de um lado, declarações de outro, sinalizando. De manhã sinaliza que estão se falando de tarde, volta às hostilidades. O fato é que o petróleo continua estressado e o tráfego pelo Estreito de Hormuz permanece parado, tá? E nessa semana aí de vários dados econômicos, João, como é que o mercado se comportou lá fora? Bom, foi uma semana, mais uma vez, com uma volatilidade bem elevada durante todos os indicadores de todas as classes de ativo globalmente. A gente encerra aqui a semana com os principais índices norte-americanos subindo, o S&P numa alta de quase 1%, o Nasdaq um pouco menos 0,6% e o Russell encerrando a semana praticamente de lado. Apesar disso, como você bem ressaltou, a decisão e principalmente a entrevista do Kevin Warsh trouxe bastante volatilidade e foi o plano de fundo para a abertura dos juros lá nos Estados Unidos, principalmente da ponta mais longa, o mercado colocando mais prêmio, mais incerteza, sobretudo nos vértices mais longos lá nos Estados Unidos. O petróleo, como você já ressaltou, nesse vai e vem geopolítico, encerra a semana em queda, mas com uma volatilidade bem elevada, operando perto dos $87. E além disso tudo que você já trouxe de calendário e do desfecho geopolítico da semana, a gente teve uma temporada de resultados fazendo bastante preço aqui também na semana. Uma semana importante de divulgação de balanços. Dentre as empresas que são mais intensivas na temática da inteligência artificial, a gente teve novos desdobramentos. Nessa semana, Microsoft e Amazon divulgaram os resultados e o mercado leu de maneira positiva. Microsoft encerra a semana com uma alta de pouco mais de 20% e Amazon pouco mais de 16%. E na contramão, Meta e Apple divulgaram também os seus resultados que não chegaram no consenso das expectativas, sobretudo com as implicações de fluxo de caixa já negativo que algumas empresas começaram a demonstrar nesse resultado, e elas encerram a semana aqui caindo quase 10%, tá? E como é que ficou aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente teve a divulgação do IPCA 15, né, que é a prévia da inflação do mês. O período de coleta dele é a primeira quinzena, a última quinzena do mês anterior, e ele surpreendeu positivamente. Ele veio com uma alta mensal de 0,06%. Enquanto a expectativa era uma alta de 0,15%. Entretanto, tem que fazer um asterisco bem grande, né? O período de coleta do IPCA 15 coincidiu exatamente com a trégua no conflito do Oriente Médio,
ou seja, pegou o período ali exatamente onde o petróleo tinha caído bastante. Então é um número que, apesar de positivo, não necessariamente reflete uma tendência para os próximos meses, dado que o conflito agora, né, voltou para o foco das atenções. A gente também teve divulgação do GPM, também vendo abaixo das expectativas, um número negativo, o que é positivo para o mercado, né? A gente teve uma divulgação de dados do mercado de trabalho. O CAGED, né, a criação de vagas líquidas de mercado de trabalho brasileiro, surpreendeu positivamente, revertendo o número do mês anterior, tá? Foram 140 mil vagas, mais ou menos, criadas no mês, frente a uma expectativa de 110 mil, mais ou menos. Mercado de trabalho forte, resiliente. Apesar dessa criação de vagas, a taxa de desemprego subiu 0,1%, tá? Isso muito mais por causa de taxa de participação, pessoal voltando aqui que estava fora do mercado de trabalho, voltando a procurar vagas. Mas no geral aqui mostra ainda uma economia, um mercado de trabalho ainda bastante saudável. A gente também teve divulgação do déficit, né, do governo, né, e o número, como já tem vendo há um belo de um tempo, apesar de um crescimento bastante relevante na linha da receita, né, o governo arrecadando mais através de aumento de impostos, veio bastante negativo. Déficit novamente um número bastante relevante, dívida pública subindo, é uma pauta que para a próxima presidência vai ser bastante relevante. No campo político a gente teve aquelas movimentações, a gente está em período final das convenções partidárias para poder definir as chapas presidenciais. Esse período acaba no dia 15 de agosto, e o que a gente tem vendo esse movimento aqui, que são os partidos do Centrão dando opcionalidade aqui dos seus coligados escolherem, né, quem apoiar, ou seja, não está tendo muita aderência nem à candidatura do Lula, nem à candidatura do Flávio, tá? Isso tudo no ponto de fundo, né, que apesar dos dados domésticos aqui, acabou a gente sendo puxado lá por fora, né, João? Exatamente. Lá fora, todos os índices andaram bem, aqui não foi diferente. A gente encerra a semana aqui com o Ibovespa andando um pouco mais de 2%, operando acima dos 178 mil pontos, mas essa semana, diferente da semana passada, foi uma alta um pouco mais generalizada entre todos os setores do índice aqui. A gente viu um alívio muito forte também da curva de juros aqui no Brasil, o que impulsionou também o Imob e o Icom a performarem muito bem nessa semana. As small caps atingem uma alta de quase 3% no cômputo da semana e os fundos imobiliários também encerram a semana subindo um pouco mais de 0,3%. Como a gente viu lá fora, aqui no Brasil a temporada de resultados começou a ficar um pouco mais aquecida também. Vale divulgou o resultado essa semana, o mercado reagindo bem, uma das principais ações brasileiras, e ela encerra a semana com um desempenho de quase 2%. Além da Vale, um outro fato relevante que a gente acompanhou ao longo da semana foi a divulgação de resultados do Santander, que veio abaixo das expectativas do mercado, mas além da divulgação de resultados que não fez tanto preço, foi a OPA, anunciada pela matriz espanhola, que pretende fechar o capital dela, dos 10% remanescente aqui no Brasil. Isso está andando e trouxe muita força compradora para o papel, subindo um pouco mais de 13% no pregão de hoje, tá? Para a semana que vem vai ser uma semana muito importante para os juros aqui no Brasil, né? Exatamente, né? Essa semana a gente teve decisão nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, no Banco Central inglês, que a gente acabou não citando, mas aqui essa semana, quarta-feira, a gente vai ter decisão de juros no Brasil. É esperado um corte de 0,25%, entretanto, com o contexto da volta da guerra, né, temos que ficar de olho no comunicado e os próximos passos, né, o que o Banco Central vai indicar de próximos passos, se o juro continua caindo, se ele vai ter que pausar essa queda de juros, o principal acontecimento da semana aqui no Brasil. E lá fora também um dado muito importante são os dados de mercado de trabalho americanos, tá? É um outro fator, né, a gente teve divulgação de PIB e de inflação essa semana nos Estados Unidos. O terceiro fator, né, desse tomar de decisão de juros lá fora é exatamente os dados de mercado de trabalho, muito importante também acompanhar, além, obviamente, das divulgações de resultado que a gente tem temporada de balanço, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, né, também vão mexer nos preços aqui das ações das empresas. A gente estará aqui semana que vem novamente, um forte abraço a todos, um bom final de semana. Obrigado, investidores, e até a semana que vem.